As instalações de aterramento desempenham um papel vital em um sistema elétrico de potência. Elas representam a segurança das pessoas e equipamentos envolvidos ao longo do trajeto e asseguram a qualidade da energia fornecida. Os equipamentos elétricos envolvidos ao longo de todo o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, como subestações, transformadores, para-raios, banco de capacitores. Todos devem estar devidamente referenciados ao mesmo nível de potencial, ou seja, a Terra. O aterramento de um sistema elétrico é feito basicamente por um cabo de cobre, pelo qual circulará a corrente de descarga, um conector e uma haste devidamente encravada na terra. A função principal deste sistema é permitir que toda a corrente gerada por descargas atmosféricas ou de surto sejam imediatamente escoadas para a terra. O principal ponto que pode vir a falhar neste sistema elétrico é o ponto de contato entre o cabo e a haste de aterramento. Uma descarga atmosférica representa uma fonte de corrente compreendida entre 20 a 60 kA. Se o conector for de boa qualidade e o ponto de conexão cabo-haste apresentar uma resistência mínima, a corrente de falha escoará para a terra sem o surgimento de uma sobretensão. Por outro lado, se o conector for de má qualidade e apresentar uma resistência elevada no ponto de contato cabo-haste, devido à ação de corrosão ou por qualquer outro motivo, quando uma corrente de falha acometer o conjunto, uma sobretensão de várias dezenas de quilovolts irá ocorrer nesse ponto, causando falha local e podendo trazer danos irreversíveis aos equipamentos elétricos e para as pessoas envolvidas. Faremos agora uma análise comparativa entre os principais conectores para aterramento disponíveis no mercado, como a solda exotérmica, os conectores a parafuso, os conectores de compressão e a nova tecnologia de conexão desenvolvida pela Tyco Electronics, os conectores de efeito elástico, SGC e TGC. A solda exotérmica é um dos métodos mais difundidos atualmente, apesar das suas dificuldades práticas. Consiste basicamente em fundir uma liga metálica em um molde com formato específico e aguardar sua solidificação para estabelecer a conexão entre os condutores desejados. As principais características da solda exotérmica são necessidade de um molde específico para cada tipo de conexão e combinação de bitolas. A aplicação exige pessoal qualificado, pois usa-se produtos quimicamente reativos. Não pode ser aplicado em dias chuvosos, ambientes úmidos ou pantanosos. Não pode ser aplicado em áreas que apresentam risco de incêndio ou que tenham materiais inflamáveis. Sempre haverá riscos para as pessoas ou instalações, riscos referentes à estocagem de pólvora, manuseio ou transporte, possibilidade de formação de bolhas e cristalização, que aumentam a resistência elétrica da conexão, impossibilidade de remanejamento da malha de terra sem cortar os condutores. O custo inicial é aparentemente baixo, mas quando são considerados todos os fatores mencionados, o custo por ponto de conexão resultante é elevado. Existe uma vasta gama de conectores para aterramento a parafuso, disponíveis atualmente. As conexões, baseadas em conectores a parafuso, apresentam um custo baixo no início, mas possuem qualidade e desempenho em campo muito inferiores às demais tecnologias. As principais características do uso de conectores a parafuso são: a conexão é totalmente dependente do instalador. A conexão não é garantida, pois não há um controle da força aplicada na instalação. Apresenta baixa força de contato, se um torque baixo for aplicado. Possibilidade de cisalhamento dos condutores, se aplicado um torque elevado. Conexão dependente da qualidade do parafuso, que na maioria das vezes é rapidamente afetado por corrosão. Inutilizando a conexão, podemos verificar pela imagem um conector a parafuso após 3 meses de uso em campo, em condições normais. Apresentam um custo baixo no início,
mas possuem qualidade e desempenho em campo muito inferiores. Os conectores de compressão fazem parte de um outro sistema de conexão, baseado na deformação de um elemento metálico, pela ação de uma ferramenta com um die específico para cada tipo de conexão em questão. As principais características do uso dos conectores de compressão são: aplicam uma elevada força localizada, causando deformação permanente nos condutores. A resistência elétrica de contato é sensivelmente afetada pelas variações térmicas, ambientais e de carga. Necessitam de ferramentas e matrizes especiais para aplicação. Difícil de aplicar em espaços reduzidos, como os de aterramento. Para suprir todas as deficiências apresentadas por essas tecnologias, a Tyco Electronics desenvolveu duas famílias de conectores para sistemas de aterramento, a família SGC e a família TGC, que nascem com a renomada tecnologia de compressão elástica. A família SGC é destinada principalmente ao aterramento de subestações e torres de transmissão. A família TGC é destinada principalmente ao aterramento de sistemas de distribuição de energia, telecomunicações, aplicações residenciais e industriais. O conector SGC é constituído por um corpo em formato C, uma cunha e um parafuso limitador de torque de aço inoxidável, um berço de cobre e um bloco de fixação de bronze. Pode ser usado em conexões cabo-haste e cabo-cabo, com hastes de 3/8, meia, 5/8 e 3/4 de polegada, de aço galvanizado ou copper weld, e cabos de 35 a 240 milímetros quadrados. O primeiro passo é selecionar corretamente o conector de acordo com a bitola dos condutores. Para isso, faça uso das tabelas de seleção que estão disponíveis no catálogo de produto. Na região superior da tabela, escolhemos o tipo de haste a ser empregado, que nesta aplicação será de 5/8 de polegadas copper weld. Na região lateral direita, escolhemos a bitola do cabo, que nesta aplicação será de 3/0 AWG Stranded. A partir da interseção da coluna definida pelo tipo da haste com a linha definida pela bitola do cabo, obtemos um part number, que indica o conector adequado para cada aplicação. Neste caso, obtemos o part number 0-0493312-1, que representa o conector que usaremos. Verifique na embalagem o código e combinações do conector escolhido. Em seguida, limpa-se a superfície do cabo e da haste com uma escova de aço ou equivalente. Depois, desparafusa-se a cabeça de fusível o máximo possível, recuando a cunha e liberando o berço. Coloca-se então o cabo na porção J do corpo do conector. Posiciona-se o berço no cabo e ajusta-se o conector de modo que a barra deslize sobre a cunha. Depois de encaixar todos os elementos da conexão, pré-aperte o parafuso manualmente. Usando uma chave catraca ou equivalente, finalize a aplicação, apertando o parafuso até que a cabeça de fusível se rompa. A cabeça de fusível se rompe, indicando que o torque correto foi aplicado, dispensando a necessidade de torquímetros ou outras ferramentas especiais. O parafuso contém uma segunda porca, que permite a desconexão quando necessário. Basta desparafusar e deslocar a cunha para trás, liberando a conexão. O cabo e a haste não são danificados. Para aplicação cabo-cabo, devemos da mesma forma selecionar o conector correto através da tabela. Na região superior, definimos a bitola de um dos cabos e na região lateral direita, definimos a bitola do outro cabo. Nesta aplicação, a bitola dos dois cabos será de 240 milímetros quadrados stranded. A partir da interseção da coluna definida por uma das bitolas, com a linha definida pela outra bitola do cabo, obtemos o part number, que indica o conector adequado para cada aplicação.
Neste caso, obtemos o part number 0-0493303-1, que representa o conector que usaremos nesta aplicação. Verifique na embalagem o código e combinações do conector escolhido. Desparafusa-se a cabeça fusível para recuar a cunha de modo a liberar o berço. Em seguida, limpa-se a superfície dos cabos para melhorar a área de contato. Coloca-se então o primeiro cabo sobre a cunha e posiciona-se o segundo cabo na porção J do corpo do conector. Então, encaixa-se o berço entre o primeiro e o segundo cabo. Usando uma chave catraca, finaliza-se a aplicação, apertando o parafuso até que a cabeça de fusível se rompa. A retirada do conector é feita desparafusando-se a segunda porca e deslocando-se a cunha para trás, liberando a conexão. Pode ser usado em condições adversas de temperatura e umidade. Os materiais são escolhidos para oferecer uma alta resistência mecânica, alta condutividade e resistência à corrosão. Não requer ferramentas de crimpagem ou moldes especiais para a aplicação. Somente uma chave catraca ou similar. Possui parafuso limitador de torque, que se quebra quando a conexão está completa. Permite remanejar a malha de terra sem a necessidade de cortar os cabos. A propriedade elástica do corpo do conector assegura uma perfeita conexão sobre os cabos e hastes de aterramento, em quaisquer condições ambientais. Atendem uma larga faixa de bitolas com reduzida gama de conectores. O mesmo conector pode ser reutilizado várias vezes, basta utilizar um parafuso novo. A qualidade da conexão independe do instalador. O conector TGC é constituído por um elemento C de aço inoxidável e um elemento asa de cobre. Permite conectar hastes de meia, 5/8 e 3/4 de polegada, com cabos de 6 a 35 mm². Pode ser empregado também para conexões cabo-cabo com cabos de 35 mm². Primeiramente, seleciona-se o conector de acordo com a bitola do cabo e o diâmetro da haste, usando a tabela de seleção disponível no catálogo de produto. Na região superior da tabela, definimos a haste se for uma conexão cabo-haste, ou a bitola do cabo se for uma conexão cabo-cabo. Para esta aplicação cabo-haste, usaremos uma haste de 3/4 de polegada, com um cabo de 25 mm². A partir da interseção da coluna que define a haste com a linha definida pela bitola do cabo, obtemos um part number, que indica o conector adequado para cada aplicação. Neste caso, obtemos o part number 0-0493643-1, que representa o conector que usaremos nesta aplicação. Verifique na embalagem o código e combinações no conector escolhido. Em seguida, limpa-se a superfície do cabo e da haste com uma escova de aço. Coloca-se o cabo no elemento C, encaixa-se a asa dentro do C. Em seguida, introduz-se a haste. A aplicação é realizada usando um alicate bomba d'água de 12 polegadas, que deverá ter sua abertura regulada gradualmente à medida com que se fecha a asa, até que ela ultrapasse a trava de segurança. Durante o dobramento da asa, é frequente acontecer de um lado da asa dobrar e ultrapassar a trava de segurança, antes do outro lado. Isto é perfeitamente normal, pois as garras do alicate bomba d'água não se deslocam semelhantemente. Os dois lados da asa devem estar perfeitamente encaixados e travados. Para encerrar a aplicação, aperte a asa contra o elemento C. O procedimento de remoção é bastante simples. Para retirar o conector, basta deformar o elemento asa com o mesmo alicate, até retirá-lo do C, liberando a conexão. Os condutores não sofrem qualquer tipo de avaria. Nesta aplicação, conectaremos dois cabos de 35 mm². Portanto, o part number do conector será